A luz fraca da manhã de outono coava-se pela janela da cozinha, pintando estrias douradas no linóleo gasto do chão do pequeno apartamento em Alfama. Amara Diop mexeu o café, o aroma amargo misturando-se ao cheiro adocicado do bolo de fubá que Dona Lourdes, a vizinha do andar de baixo, teimava em deixar à sua porta todas as segundas-feiras. Era um dos poucos confortos que restavam, pequenos gestos de humanidade num mundo que parecia cada vez mais determinado a esmagá-la. O envelope pardo, com o logótipo imponente da Avalon Imobiliária, repousava sobre a mesa de fórmica desde a noite anterior, como uma ave de mau agouro. Amara ainda não tivera coragem de o abrir por completo, apenas o suficiente para ler o cabeçalho e as primeiras linhas ameaçadoras sobre uma reavaliação de propriedade. O coração, esse músculo teimoso, já ensaiava uma batida de pânico. Aquele apartamento não era apenas um amontoado de tijolos e cimento. Era o último reduto das memórias dos seus pais, senegaleses que tinham chegado a Lisboa com pouco mais do que a roupa do corpo e um oceano de esperança. O pai, alfaiate de mãos talentosas, costurara sonhos e economias durante anos para conseguir comprar aquelas 4 paredes, um pequeno bastião de dignidade no coração de um bairro que os acolhera com a sua melodia de fado e o cheiro a maresia. Agora, com eles partidos demasiado cedo num acidente de viação traiçoeiro, restava-lhe a ela Mara, assistente administrativa numa pequena firma de contabilidade, onde os dias se arrastavam entre folhas de cálculo e o sorriso condescendente do chefe, a responsabilidade de proteger aquele legado. Respirou fundo, o ar frio da manhã a encher-lhe os pulmões. Era preciso enfrentar. Rasgou o envelope com dedos trêmulos. A linguagem era rebuscada, fria, impessoal. Falava de necessidades de modernização, potencial de valorização e, finalmente, a frase que lhe gelou o sangue. Uma avaliação da continuidade da vossa atual situação contratual. Era um eufemismo para despejo, ela sabia. A Avalon Imobiliária, liderada pelo infame Vasco Quintela, um nome que começava a surgir nos jornais associado a projetos de luxo e a uma voracidade implacável, andava a comprar prédios inteiros na Lisboa antiga, expulsando os moradores para dar lugar a hotéis boutique e apartamentos para turistas endinheirados. O seu primeiro impulso foi ligar. Depois de uma eternidade a ouvir uma melodia irritante, uma voz feminina, polida e gélida como mármore, atendeu. Sílvia disse chamar-se. Amara explicou a situação, a voz a falhar ligeiramente. Do outro lado, apenas silêncio, seguido de uma resposta ensaiada sobre procedimentos padrão e a sugestão de que deveria aguardar novo contacto. Quando Amara insistiu, perguntando sobre a legalidade da reavaliação, Sílvia respondeu com um tom que roçava o desdém. Minha senhora, se não tem nada a esconder, não tem por que se preocupar, pois não. A forma como minha senhora soou, a pausa antes do pois não, fez Amara sentir o peso invisível da sua pele, da sua origem, como tantas outras vezes. Não era paranoia, era a experiência gravada a fogo. Desligou o telefone com uma sensação de impotência. As paredes do apartamento, antes um refúgio, pareciam encolher-se sobre ela. Lembrou-se do sorriso cansado, mas orgulhoso do pai no dia em que assinaram a escritura. Este é o nosso castelo, Amara. Ninguém nos tira daqui. Uma promessa que ela agora teria de lutar para cumprir, sozinha contra um gigante. Mas a memória deles, a dignidade deles, acendeu uma faísca de teimosia no seu peito. Não seria fácil. Não desistiria sem lutar. Os dias seguintes foram um turbilhão de ansiedade e pesquisa febril. Amara passava as noites em claro, debruçada sobre a cópia da escritura, os recibos de pagamento do empréstimo já liquidado há anos, qualquer papel que pudesse conter uma defesa. A Avalon parecia ter encontrado uma brecha, uma dívida antiga do condomínio que os seus pais julgavam resolvida, agora inflacionada com juros e taxas que a tornavam impagável. Online, a Avalon Imobiliária surgia como uma empresa de sucesso. Com Vasco Quintela a sorrir em fotografias ao lado de políticos e celebridades, a sua imagem pública imaculada, quase filantrópica. Contradições que apenas aumentavam o mau pressentimento de Amara. Procurou um advogado através de uma associação de apoio a imigrantes, mas os honorários, mesmo os sociais, eram incomportáveis para o seu magro salário. O desespero começava a instalar-se quando se lembrou de um pequeno jornal online, o Voz da Rua, conhecido por dar voz a causas perdidas e a injustiças sociais. Hesitante, enviou um e-mail lacônico sem grande esperança. Para sua surpresa, no dia seguinte, recebeu uma chamada. Tiago Mendes, a voz jovem e entusiasta do outro lado,
Queria ouvir a sua história. Marcaram encontro num café discreto perto do Rócio. Tiago era mais novo do que Amara imaginara, talvez nos seus 20 e poucos anos, com um ar ligeiramente desgrenhado de quem passava mais tempo a perseguir histórias do que a cuidar da aparência. Os seus olhos, no entanto, eram vivos, curiosos. Amara contou tudo, a voz embargada pela emoção e pela desconfiança inicial. Falou dos pais, do apartamento, da notificação da Avalon, do tratamento que recebera. Tiago ouviu atentamente, tomando notas num caderno poído. Inicialmente, Amara sentiu que ele via apenas uma boa história, um clássico David contra Golias. Mas à medida que ela falava, mostrando os documentos, a expressão de Tiago mudou. Havia ali mais do que um simples litígio. Havia um padrão, uma possível fraude. Vasco Quintela, murmurou Tiago pensativo. Esse nome tem andado a fazer muito barulho. Sempre com uma aura de legalidade, mas há quem diga que seus métodos são agressivos. Prometeu investigar. Enquanto isso, no seu prédio em Alfama, Amara encontrou um apoio inesperado em Dona Lourdes. A vizinha idosa, uma lisboeta de gema com um coração do tamanho do mundo, ficou indignada ao saber da situação. Esses abutres querem deitar a mão a tudo o que cheira a antigo e a tradição. Dona Lourdes, com a sua memória prodigiosa, lembrou-se de outros moradores do bairro que tinham sido pressionados a vender as suas casas por quase nada, sempre com a Avalon ou empresas associadas por detrás. E lembrou-se de um nome, João Pires. Era administrador aqui do prédio há uns anos, trabalhava para uma dessas empresas que depois foi comprada pela Avalon. Demitiu-se de repente, diziam que não concordava com as políticas da casa. Uma pista. Pequena, mas uma pista. Os dias transformaram-se em semanas. Tiago mergulhou na sua investigação, descobrindo um rasto de aquisições hostis e processos de despejo dúbios ligados à Avalon. Amara, por seu lado, tentava localizar o tal João Pires, uma tarefa hercúlea sem apelido completo ou morada atual. A pressão da Avalon aumentava. Certa noite, ao regressar do trabalho, encontrou 2 homens de fato escuro à espera no patamar do seu prédio. Não se identificaram como sendo da Avalon, mas a mensagem foi clara. Aconselhamo-la a aceitar a proposta da empresa, disse um deles, a voz suave, mas ameaçadora. É uma boa compensação. Evitava muitos problemas, para si. O tom insinuava que não aceitar traria consequências. Amara sentiu um arrepio, mas manteve a compostura, respondendo apenas que iria considerar. Tiago também enfrentava dificuldades. O seu editor, Miguel, um homem pragmático e cansado de batalhas perdidas, chamou-o ao seu gabinete. Tiago, este Quintela tem amigos em lugares muito altos. Mexer com ele pode trazer problemas sérios para o jornal. Tens a certeza de que queres seguir com isto? A ameaça era velada, mas clara. O Voz da Rua dependia de pequenos subsídios e publicidade local. Não podia arriscar-se a alienar os poderosos. Apesar dos obstáculos, a persistência de Amara e Tiago deu frutos. Através de antigos registros da administração do condomínio e da ajuda de uma funcionária da Segurança Social que Dona Lourdes conhecia, conseguiram um nome completo e uma possível morada de João Pires numa pequena localidade no Ribatejo. Decidiram ir juntos. João Pires era um homem de meia-idade, com um ar abatido e olhos que denunciavam um peso na consciência. Vive agora modestamente, longe do brilho e da ganância da capital. Recebeu-os com desconfiança, quase com medo. No início, negou saber de qualquer coisa, mas Amara, com a sua história de perda e a sua dignidade tranquila, tocou-lhe. Contou-lhe sobre os seus pais, sobre o significado daquele apartamento, sobre a forma como a Avalon a estava a tratar. Lentamente, João Pires cedeu. A sua voz era baixa, hesitante, mas as palavras que proferiu eram dinamite. Confirmou que, na sua altura, e certamente depois na Avalon, a falsificação de documentos, a criação de dívidas fictícias e a pressão sobre moradores vulneráveis eram práticas comuns. Eles tinham advogados que sabiam explorar todas as lacunas, já intimidar quem não tinha recursos para se defender, confessou, o olhar perdido nas recordações. Saí porque não aguentava mais. A minha consciência não permitia. E o mais importante, tinha guardado cópias de alguns e-mails internos, memorandos que discutiam estratégias de otimização de portfólio, um eufemismo para os métodos duvidosos que utilizavam. Não eram provas definitivas contra Quintela no caso específico de Amara, mas demonstravam um padrão de comportamento criminoso da empresa. Tiago sentiu a adrenalina da descoberta. As cópias dos documentos que Pires lhes entregou, digitalizadas e enviadas para um servidor seguro, eram um tesouro. Amara sentiu uma ponta de esperança.
a primeira em muito tempo. Mas Vasco Quintela não era homem de se deixar surpreender. De alguma forma, soube que estava a ser investigado mais a fundo. Talvez um contacto dentro do jornal de Tiago, talvez a sua própria rede de informadores. A retaliação não tardou. A irrisória oferta de compensação à Amara foi formalmente retirada. Em seu lugar, chegou uma ordem de despejo judicial, baseada nos documentos que a Avalon agora alegava serem prova de uma dívida legítima e antiga, com um prazo de execução de apenas uma semana. O nome de um juiz conhecido pela sua eficiência em casos de propriedade estava na ordem. No Voz da Rua, Miguel, o editor de Tiago, foi taxativo. A história não sai. É demasiado arriscado. Lamento, Tiago. Amara sentiu o chão fugir-lhe dos pés. As provas, a testemunha, tudo parecia inútil perante a máquina legal e o poder de Quintela. Tiago, contudo, não se deu por vencido. A injustiça inflamara-o. Se o jornal não publica, publico eu, disse, determinado. A sua carreira no jornalismo tradicional podia estar em risco, mas a verdade precisava de vir a lume. O dia do despejo aproximava-se inexoravelmente. Amara mal dormia, mal comia. O apartamento, antes um lar, tornara-se uma fortaleza sitiada. Tiago trabalhava dia e noite no seu pequeno portátil, preparando um dossiê completo com as provas, os testemunhos, a história da Amara, para publicar num blog de investigação independente que tinha algum alcance e em plataformas de jornalismo cidadão. Era uma corrida contra o tempo. Na manhã marcada para o despejo, o céu de Lisboa estava cinzento, pesado, como o coração de Amara. 2 oficiais de justiça, acompanhados por homens da Avalon e por um serralheiro, bateram à porta. Amara abriu pálida mas hirta. Não vou sair, disse a voz surpreendentemente firme. Dona Lourdes, alertada, já estava no patamar, juntamente com outros 2 vizinhos idosos do prédio, de braços dados, formando uma barreira humana frágil, mas determinada. Daqui não passam sem passar por cima de nós, bradou Dona Lourdes, a sua bengala a desafiar os homens da lei. A situação era tensa. Os oficiais de justiça hesitaram, desconfortáveis com a resistência pacífica dos idosos. Foi nesse momento que Tiago chegou, o telemóvel na mão, já a transmitir ao vivo para a internet. Estamos em direto, a testemunhar uma tentativa de despejo baseada em documentos que temos provas serem fraudulentos, anunciou ele para a Câmara, enquanto ia publicando em tempo real os e-mails e os memorandos da Avalon no seu blog e nas redes sociais. A transmissão começou a ganhar visualizações, comentários de apoio e indignação a surgirem. A história de Amara, a mulher negra a ser despejada de casa por uma imobiliária poderosa, tocava num nervo exposto da cidade. Informado do circo mediático que se montara à porta do prédio, Vasco Quintela decidiu intervir pessoalmente. Chegou no seu Mercedes preto, impecável no seu fato caro, o rosto uma máscara de fúria contida. — Que palhaçada é esta? Vociferou, afastando os vizinhos com arrogância. Esta propriedade é minha por direito. E esta mulher? Apontou para Amara com desprezo. Esta gente não sabe o seu lugar. Devia era agradecer a oportunidade de viver neste país, não criar problemas. As palavras, carregadas de racismo e classismo, foram captadas pela Câmara de Tiago e ecoaram pela internet. Foi o ponto de viragem. João Pires, que acompanhava a transmissão à distância, sentiu um impulso de coragem. Não podia mais ficar calado. Telefonou a Tiago. Estou a ir para aí. Vou confirmar tudo. Ao vivo. Minutos depois, perante uma multidão crescente de curiosos, outros jornalistas que tinham acorrido ao local, alertados pela viralização, e os olhares atônitos dos oficiais de justiça e dos homens da Avalon, João Pires chegou. Com a voz trêmula, mas firme, confirmou as acusações de fraude, detalhou os esquemas da Avalon e a sua própria participação relutante no passado. Identificou os documentos que Tiago mostrava online como autênticos. A polícia, inicialmente presente apenas para garantir a execução do despejo, viu-se no meio de um escândalo indireto. A pressão da opinião pública, amplificada pelas redes sociais, tornava a situação insustentável para a Avalon. Os representantes da empresa, incluindo um Quintela lívido e sem palavras, começaram a recuar. O despejo foi suspenso no meio da confusão e da chegada de advogados de uma associação de direitos humanos, alertados pelos muitos que assistiam online. Nos dias que se seguiram, o caso Avalon explodiu nas notícias nacionais. O Ministério Público, sob intensa pressão mediática e com as provas agora públicas, anunciou a abertura do inquérito formal a Vasco Quintela e às práticas da sua empresa.
Outras vítimas, encorajadas pela coragem de Amara, começaram a apresentar as suas próprias queixas. O processo judicial que se seguiu foi longo. Vasco Quintela usou todos os seus recursos e contactos para se defender, mas a montanha de provas e o testemunho de João Pires eram demasiado fortes. A tentativa de despejo de Amara foi definitivamente anulada, a sua propriedade reconhecida. Quintela foi formalmente acusado de fraude, falsificação de documentos e coação. O seu império imobiliário começou a ressentir-se, parceiros a abandoná-lo, a sua reputação outrora imaculada agora manchada para sempre. Amara recuperou o seu apartamento, o seu lar. Mas algo nela mudara para sempre. A reserva dera lugar a uma força tranquila, a dúvida a uma convicção inabalável na importância de lutar. Ela e Tiago, agora amigos e parceiros na luta por justiça, criaram uma pequena plataforma online, Vozes de Alfama, dedicada a ajudar outros moradores a defenderem-se de práticas predatórias e a denunciarem injustiças. Dona Lourdes tornou-se a sua maior fã e angariadora de histórias. Numa tarde soalheira, meses depois, Amara estava na sua varanda a regar os gerânios que o pai tanto amava. O cheiro do café de Dona Lourdes subia do andar de baixo. O bairro continuava a sua vida, com os seus sons, as suas cores, a sua resiliência.